nas aulas anteriores, nós falamos aqui sobre a questão da densidade superficial da carga elétrica, vimos também a questão do poder das pontas, e falamos também sobre os raios e os para-raios. Então, hoje vai ser exercício, vai ser uma aula de exercício envolvendo esses temas que estudamos nas aulas anteriores. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente fazer esses exercícios. Pronto, então vamos analisar essa primeira questão. A figura, essa figura aqui abaixo, mostra em corte longitudinal um objeto metálico oco eletrizado. Então você imagina que isso aqui é um objeto metálico oco e está eletrizado. E aí foi feito um corte longitudinal. Então essa parte de branco aqui é a parte interna e aqui seria a superfície desse objeto, né? Ele tem uma superfície com uma certa espessura. Então você tem uma distância desse ponto até esse ponto aqui, ó. Então você tem uma espessura aqui, ó. Então, esse objeto é um objeto oco, então tem a parte de dentro vazia e uma camada grossa, formando uma espessura. Aí foi marcado aqui, ó, 5 pontos. O ponto A na superfície, nesse lado aqui que é mais arredondado, o ponto B na parte interna, do lado mais arredondado, o C na parte interna, o D exatamente dentro dessa camada espessa, e o E na extremidade também, na superfície, só que na parte pontiaguda. E também diz que esse objeto ele está eletrizado. Então, analisando esse objeto, em qual dessas regiões assinaladas a maior concentração de cargas? Então, onde é que a gente vai encontrar maior concentração de cargas nesse objeto? Então, esse objeto, ele tem um lado que é mais pontiagudo do que o outro, um mais arredondado e o outro mais formando uma ponta. E vimos nas aulas anteriores que a carga elétrica ela vai ser distribuída sempre na superfície mais externa do objeto. Vamos dizer que esse objeto esteja eletrizado com uma carga negativa. Então, vamos colocar aqui os elétrons. Então, esses elétrons eles vão estar localizados nessa superfície mais externa, na superfície externa do objeto. Só que nas extremidades do objeto, que é nas pontas, nós vamos observar uma concentração maior dessas cargas. Então, a densidade superficial das cargas vai ser maior exatamente nessa região, porque nós vamos observar uma quantidade de carga maior, e além disso, essa extremidade aqui, se a gente analisar a superfície, né, a área dessa superfície, ela é menor do que a área dessa outra superfície que é mais arredondada, maior. Então, essa superfície é menor no lado E do que do lado A. E a concentração de carga é maior. Então, devido a isso, você vai ter uma concentração maior de carga aqui no ponto E. Então, em qual das regiões assinaladas a maior concentração de cargas? Então, vai ser exatamente na região que a gente vai chamar aqui, ó, de E. Então, nessa região aqui, nós vamos ter uma concentração maior de carga elétrica. Então, a resposta da questão 36 é na região E. Ok? Então, aí a gente utilizou a questão do poder das pontas e da densidade superficial das cargas. E tem outras questões também que vai envolver essa temática. Vamos ver agora a questão 37. O poder das pontas é uma consequência da forma como as partículas portadoras de carga elétrica se distribuem na superfície de um condutor. Em um dado condutor carregado e em equilíbrio eletrostático, pode-se afirmar que, em relação ao restante da superfície, nas pontas, o que é que vai acontecer nas pontas? É exatamente esse objeto aqui, ó. Esse objeto tem uma ponta, né, mais acentuada do que o outro lado. Então, você tem esse lado aqui, uma ponta, e o outro lado mais arredondado. Então, o que vai acontecer nessa situação das pontas, né? Aí, letra A. A quantidade e a densidade de cargas são sempre maiores
Então, o que é que a gente pode dizer? A quantidade de carga e a densidade de carga nas pontas serão sempre maiores? Isso é verdadeiro ou falso? Então, a gente vai observar aqui, que eu falei agora nessa questão anterior, na 36, que isso é exatamente verdadeiro. Nas pontas, nós vamos ter uma maior concentração de cargas e também uma maior densidade dessas cargas. Então, a letra A, verdadeiro. Vamos analisar as demais. A quantidade e a densidade de cargas são sempre menores, falso, exatamente contrário à letra A. Então, a letra B, falso. Letra C, a quantidade e a densidade de cargas são sempre iguais, também falso, né? Porque nas pontas a quantidade e a densidade será sempre maior. A quantidade de cargas é sempre menor, mas a densidade de cargas é sempre maior. Aqui é falso também, porque nas pontas nós vamos ter sempre essa maior concentração de cargas. E a letra E, para finalizar, a quantidade de cargas é sempre maior, mas a densidade de cargas é sempre menor, também falso, né? Então, a resposta dessa questão, letra A, que é a alternativa correta. Vamos ver a questão agora 38. Indique a aplicação tecnológica do conceito demonstrado por Faraday. Na aula passada a gente falou sobre Faraday. Aí vimos lá a gaiola de Faraday, para que ela serve. Então, na primeira metade do século XIX, na experiência conhecida como gaiola de Faraday. Então, eu dei também alguns exemplos de aplicação tecnológica do princípio lá e do conceito demonstrado por Faraday, né? Através da sua gaiola de Faraday. Vamos ver as alternativas aqui da questão. Então, as alternativas da questão é o seguinte. Qual seria a aplicação tecnológica, né, do princípio lá do conceito demonstrado por Faraday lá através da sua gaiola de Faraday? Então, letra A, pode ser utilizado em isolamento térmico do conteúdo de garrafas térmicas? Nada a ver, né? Porque o princípio lá que o Faraday demonstrou é que ao receber carga elétrica, ao receber carga elétrica, naquela região, a carga ela vai ser distribuída na superfície externa. Por isso que Faraday, ele criou, né, construiu exatamente uma espécie de gaiola, ficou dentro dessa gaiola e os seus assistentes promoveram descargas elétricas em cima dessa gaiola e ele não sofreu choque nenhum. Por quê? Porque a carga elétrica que chegava na gaiola, ela ficava sempre na superfície externa. Então, na superfície interna, você não tem o efeito da carga elétrica, porque o campo elétrico é nulo, mas enquanto isso, na superfície, você tem a concentração das cargas. Então, o princípio, o conceito lá demonstrado por Faraday, ele não é utilizado para a questão de isolamento térmico, né? O isolamento térmico seria para evitar que o calor entrasse ou saísse. A letra B pode ser utilizado pela atração dos raios em tempestades por para-raios, né? Então, os para-raios, eles atraem os raios, mas a gaiola de Faraday que explica isso? Não. O que vai explicar é o quê? Que os raios, quando sofrem a descarga, que tem o surgimento do raio numa tempestade, eles vão procurar sempre a menor distância para poder chegar à Terra. Então, os para-raios têm essa atração porque já está mais próximo da nuvem e também as pontas dos para-raios vai ter uma concentração maior de carga. Então, a carga da nuvem ela vai ser atraída pela carga oposta que vai estar localizado nas pontas dos para-raios. Então, é isso que explica, e não a questão da gaiola de Faraday. Vamos ver a letra C. Pode ser utilizado, né, o princípio da gaiola de Faraday em isolamento elétrico promovido pela borracha dos pneus de veículos? Também não, né? Não é a borracha que vai promover esse isolamento elétrico. Na verdade, é a própria carcaça metálica do veículo que promove esse isolamento elétrico. Por isso que está errado, porque não é a borracha dos pneus. Letra D. Recobrimento com material isolante em cabos utilizados para transporte de energia elétrica também não está relacionado com os cabos isolantes. O princípio de a gaiola de Faraday funciona exatamente ao contrário, é uma superfície metálica e não um material isolante. Aí a letra E.
bloqueio para chamadas de telefone celular em penitenciárias. Será que está correto, hein? Será que a gaiola de Faraday serve para bloquear as chamadas de telefone celular em penitenciárias? Aí está correto. Porque ó, algumas penitenciárias elas são recobertas por uma espécie de gaiola, uma estrutura metálica fechando as laterais e a parte de cima da penitenciária. Isso não é para evitar que quem esteja lá preso fuja, mas é para evitar exatamente essa questão do recebimento e do envio das chamadas de telefone celular, porque aí a gaiola de Faraday vai funcionar com esse princípio, porque quando uma onda eletromagnética chegar naquela região, a gaiola de Faraday não vai deixar penetrar naquele espaço, né, dentro daquela gaiola, porque o campo elétrico ele vai ficar na superfície externa. Então, a letra E que está o correto. Então, é possível realmente evitar as chamadas de telefone celular dentro de uma penitenciária, simplesmente cobrindo ela todinha com material metálico. Então, você consegue fazer isso. Vamos ver outra questão, a 39. Aí você tem aqui um ônibus, né? Viação Faraday. Ó. Durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus que trafega por uma rodovia. Então você está vendo aqui na imagem, né? É o raio atingindo o ônibus que está aí realizando uma viagem na rodovia. Pode-se afirmar que os passageiros, vamos ver aqui, letra A, não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus. Realmente, eles não vão sofrer dano físico, mas não é por conta do pneu de borracha que vai assegurar esse isolamento. Exatamente o que vai acontecer aí é o princípio lá da gaiola de Faraday, né? O ônibus, que é todo de metal, ao cair o raio na superfície do ônibus, a carga elétrica ela vai ficar somente na superfície. Na parte interna, essa carga elétrica não vai ter efeito nenhum. Por conta disso é que os passageiros não vão sofrer nenhum dano físico. Mas vamos ver qual a alternativa que diz isso. Letra B, os passageiros serão atingidos pela descarga elétrica em virtude de a carroceria metálica ser boa condutora de eletricidade. Realmente, a carroceria, né, do ônibus ela é de metal e é boa condutora de eletricidade. Porém, essa carga elétrica ela não vai conseguir provocar nenhum dano físico, porque essa carga elétrica ela não vai conseguir penetrar na parte interna dessa superfície do ônibus. Ela vai ficar apenas distribuída na superfície externa. Letra C. Os passageiros serão parcialmente atingidos, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do ônibus. A carga ela vai ser distribuída de forma homogênea e, por conta disso, os passageiros não serão atingidos, nem parcialmente. Né? Então, nenhum problema para aqui. E letra D. Não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois a carroceria metálica do ônibus atua como blindagem. Então, isso aqui está correto. A carroceria do ônibus, ela atua como blindagem, a chamada blindagem eletrostática, que vai utilizar exatamente o princípio da gaiola de Faraday. Então, a resposta correta, letra D, os passageiros não vão sofrer dano físico devido à carroceria ser de metal e vai atuar como uma blindagem eletrostática. E letra E, para a gente verificar, ó, não serão atingidos, pois os ônibus interurbanos são obrigados a portar um para-raios em sua carroceria. Isso aqui está errado, né? Nenhum ônibus tem para-raios, né? Vamos ver a questão 40. Agora, novamente, aqui é uma questão, ao invés de ser o ônibus, é um avião que vai ser atingido por um raio. Mas vamos ler aqui a questão. São tudo questões parecidas com o que está sendo cobrado no Enem, né? Principalmente vocês que estão no terceiro ano, vão fazer a prova do Enem, esse tipo de questão é bem semelhante às questões do Enem. Então, temos a questão 40 aqui desse livro. A zona de convergência intertropical, chamada ZCIT, é uma linha contínua, paralela ao Equador, com aproximadamente 1.000 quilômetros de extensão.
No Oceano Atlântico, as massas de ar mais quentes do hemisfério sul encontram as massas de ar mais frias vindas do hemisfério norte. Esse fato pode provocar grandes tempestades em alto mar e muita chuva na região nordeste do Brasil. Os aviões que partem do Brasil com destino à Europa e vice-versa, em suas rotas atravessam essa região, podendo ser atingidos por descargas elétricas, os raios. Então, temos aqui exatamente a situação dos aviões atravessando essas regiões, né, de zona de convergência intertropical, que podem ser atingidos por raios. Isso é normal acontecer. Quando um avião de passageiros é atingido por um raio em pleno voo, o que vai acontecer com a tripulação e os passageiros? Letra A. Eles não serão atingidos, pois os aviões são obrigados a portar para-raios nas extremidades de sua fuselagem. Então, aquela mesma história do ônibus, também o avião não tem para-raios, né? O avião não tem para-raios, porque ao ser atingido por um raio, a carga elétrica trazida por esse raio, ela vai ser distribuída na superfície externa do avião. Então não vai ter nenhum risco para os passageiros, porque o avião, a carcaça metálica vai funcionar como uma blindagem eletrostática, segundo o exemplo da gaiola de Faraday. Então vamos ver a letra B. Serão atingidos? Não, né? Isso aqui está errado. Não serão atingidos, pois a fuselagem metálica é boa condutora. Ela é boa condutora, mas eles não serão atingidos exatamente por conta disso, porque essa fuselagem metálica vai criar, né, essa blindagem eletrostática. Letra C. Serão parcialmente atingidos? Também não, pois as cargas elétricas do raio ficarão distribuídas de maneira uniforme em todo o interior do avião, mesmo ele sendo oco. Também está errado. Eles não vão ser parcialmente, e a carga vai ser distribuída na superfície, só que na superfície externa e não na superfície interna. Letra D. Não sofrerão danos físicos, pois a fuselagem metálica atua como blindagem para o interior do avião. Então, isso aqui está correto. A fuselagem metálica ela vai funcionar como blindagem para o interior do avião. Então, letra D, correto. Então, pode ser atingido se o avião não for muito grande. Também não tem nada a ver com o tamanho do avião. Então, essa questão, letra D. Então, essas questões aqui foram exatamente para a gente dar uma revisada no que foi falado nas últimas aulas.